Olá a todos! Nós hoje vamos falar sobre artigos científicos. Eu vou falar principalmente as dúvidas que a maior parte dos jovens pesquisadores tem quando o assunto é artigo científico. Então vejamos quais perguntas serão respondidas no vídeo de hoje. A primeira pergunta será: para que serve um artigo científico? A segunda: quando meu artigo científico está pronto para ser publicado? A terceira: quanto tempo devo demorar para escrever um artigo científico? E a quarta, que será a nossa última, vai ser: qual é o elemento essencial que deve existir em todos os artigos científicos? Nós vamos ver a maior parte das dúvidas que fazem com que muitos estudantes não se sintam confiantes ou estimulados para publicarem, pois não compreendem a importância de escrever o artigo científico e também não sabem quais são as principais características, qual que é o objetivo do artigo científico, porque para você escrever algo você precisa saber qual que é o objetivo daquilo que você está fazendo. Então este vai ser o foco do vídeo de hoje. O meu nome é Cristina Godoy, eu sou docente da USP há mais de 9 anos e estou aqui no nosso canal da Monografia Perfeita para solucionar e para ajudar os jovens pesquisadores em relação às principais dúvidas, quer de projetos de pesquisa, quer de TCCs, quer de artigos científicos, de metodologia e assim por diante. Bem, pessoal, então, o cenário inicial. Vamos começar falando qual que é o nosso panorama do Brasil em relação às publicações científicas no que se refere aos artigos. Não faz muito tempo que começou a existir a exigência de determinado número de pontos advindos de publicações de artigos científicos no Brasil em razão de atributos e de pontuações pela CAPES, que a sigla quer dizer Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Tanto que, se você quiser verificar a pontuação das revistas científicas, eu sugiro que vocês entrem no site da CAPES e procurem por Sucupira e o último ano em que foi avaliada a revista científica, e aí você vai saber a pontuação. Nós vamos falar mais adiante das pontuações. Principalmente no que se refere à área do direito, em que é muito comum se publicar livros com tanto autoria individual como coletivas, esta exigência passou a impactar no credenciamento de docentes em programas de pós-graduação e na própria avaliação dos programas de pós-graduação no Brasil. Então acabou mudando muito o perfil da pesquisa, as pessoas ainda estão buscando se adaptar a esta nova forma de produção. Não é uma nova forma, mas para o âmbito do direito, não havia tanto a prática de publicações em revistas. Na área jurídica, muitos ficaram surpresos, inclusive por não haver essa cultura de se ler revistas científicas. Desse modo, a gente começou a indagar: escreveria artigos científicos para publicar em revistas que ninguém conhece, que ninguém lê? Como que vai ser? E nesse sentido, é verdade que este era o cenário. Mas a gente pode notar que esta visão está sendo alterada, pois muitas revistas estão começando a se destacar, tornando-se rica fonte de pesquisa para os trabalhos acadêmicos. Além disso, a gente precisa pensar que esta mudança, embora forçada, veio em um bom momento. O mercado editorial de livros de direito passou a ficar cada vez mais restrito, a ponto que nós conseguimos ver que a maior parte das publicações são livros para concursos públicos ou manuais para graduação. Assim, tornou-se muito conveniente publicar em revistas científicas pesquisas sobre temas específicos com o objetivo de investigar na ciência do direito. Então nós verificamos que isso foi muito bom, inclusive para o desenvolvimento da pesquisa científica. Enfim, na minha perspectiva,
Realmente o campo do direito foi surpreendido, porque eu sou professora de direito, né? Fomos surpreendidos por novas exigências e uma nova forma de se publicar. Nós tínhamos sempre muito foco de elaboração de obras. Mas, por outro lado, eu vejo que esta adaptação tem seus aspectos positivos, está mudando esta cultura e também facilita, porque assim, existem muitas revistas científicas que são abertas para pesquisa, então dá um maior acesso aos estudantes de direito a fazerem suas pesquisas e começar o desenvolvimento de suas monografias, seus TCCs, seus artigos no formato, os seus TCCs no formato de artigo, mediante esta rica base que está se formando. Então, temos sim os aspectos negativos, mas também estamos vendo um aspecto positivo em relação às publicações e revistas científicas. Bem, alteração para os estudantes. Em decorrência dessas mudanças, a gente pode notar que os estudantes, tanto os alunos da graduação como da pós, também começaram a ter a cobrança, serem exigidos no que se refere à publicação de artigos científicos. Os alunos da graduação, eles começam a ser cobrados a publicar em revistas para ingressar em programas de pós-graduação. E os alunos da pós passam a ser demandados a publicar artigos científicos com seus orientadores, inclusive porque este é um dos critérios de avaliação CAPES dos programas de pós-graduação. Na área do direito, ainda um outro fator que faz com que muitos busquem publicar artigos e livros, que é a pontuação na prova de títulos em muitos concursos públicos na área jurídica, permitindo uma melhor classificação. Bem, classificação das revistas científicas. Quais são as revistas mais buscadas? Quais são os tipos de revistas que as pessoas mais buscam publicar? Bem, são as revistas com a classificação CAPES A1, que é o Qualis, né? A classificação se chama Qualis, A1, A2 e B1. Em razão da disputa, a espera para possuir um artigo publicado em revistas, principalmente A1, às vezes passa a ser maior do que 2 anos. Por outro lado, ao se necessitar pontuações anuais, os docentes passaram a se preocupar com essas publicações, analisando como conseguir publicar seus artigos de uma forma rápida em revistas de alto impacto. E ao longo dos nossos vídeos, nós vamos analisar cada uma das revistas científicas de alto impacto. Porém, para podermos iniciar esta nossa jornada, é preciso compreender o porquê de ser relevante publicar artigos científicos. Bem, para a gente falar o porquê que é importante publicar, é preciso entender qual é o papel do cientista, o que um cientista faz. Ao indagarmos o que faz um cientista, surge em nossa mente uma resposta muito evidente. O cientista faz ciência. Certo. Mas, por outro lado, é suficiente descrever dessa forma a atividade de cientista? Não. Você gostou desta resposta? Por certo, não. Pois não nos permite compreender o conceito, né? E compreender o que é esta atividade. Desse modo, para compreendermos o que o cientista faz, nós precisamos ver exatamente quais são os impactos. E, portanto, ao analisarmos isso, nós verificamos que o cientista faz com que haja avanços científicos, ou seja, analisa os limites atuais da ciência e busca transpassar essas barreiras, permitindo o nosso progresso constante. E aí surge outra dúvida: para que serve o artigo científico? Bem, o artigo científico serve para o cientista apresentar a sua pesquisa com o intuito de avançar no debate, nas investigações, nas análises, para conseguir superar os obstáculos existentes no atual estado da arte de determinado tema. Então, se você for escrever um artigo científico, você tem que pensar sempre neste avanço. De que forma você vai contribuir para o avanço? Às vezes, você não precisa dar uma solução nova. O fato de você fazer um mapeamento do debate doutrinário sobre determinado tema já ajuda. Por quê? Porque quando você mapeia qual que é
estado da arte ou em que situação determinado debate está atualmente, quais são os principais autores, o que já foi trabalhado, o que já foi explicado, esse mapeamento permite outras pesquisas e que a pesquisa avance, porque aí se compreende em que situação, em que estado e em que nível da pesquisa nós estamos atualmente. Então, não precisa ser algo que seja a solução definitiva do problema, mas algo que contribui para o avanço. Então, diante do exposto, é fato que o cientista publica os resultados de suas investigações, que busca aplicar determinados métodos para a solução de problemas chaves e assim por diante. Porém, é preciso compreendermos qual é a essência de um artigo científico, que é transmitir uma ideia. Bem, se o objetivo principal, a essência, é transmitir a ideia, então qual é essa essência específica do artigo científico? Bem, transmite-se uma ideia decorrente do saber do pesquisador em razão de sua atividade intelectual. Eu gostaria de lembrar que o saber é o resultado decorrente da análise de dados e informações que são conectados com o conhecimento prévio do pesquisador. Não existe saber sem se conhecer previamente o assunto. Por isso é necessário passar pela curva de aprendizagem antes de iniciar um artigo científico. E por isso, sempre a sua contribuição é muito particular. Só você pode fornecer aquela perspectiva, porque você tem um conhecimento prévio para analisar determinado problema que é muito particular e você fornece, você contribui com uma nova ótica em relação a determinada questão chave, a determinado problema. Também deve surgir outra dúvida que é: quando devo publicar um artigo? Isso é muito recorrente, essa dúvida entre os jovens pesquisadores. Bem, para podermos responder a esta pergunta, devemos lembrar de que todo artigo científico deve ser estruturado com base em uma questão-chave e uma hipótese de pesquisa. Assim, nós devemos publicar o nosso artigo científico quando conseguimos responder a nossa questão-chave e conseguimos confirmar a nossa hipótese de trabalho por meio de testes realizados em razão do emprego dos métodos. Aliás, os testes são realizados aplicando-se os métodos selecionados. E uma dúvida também muito frequente é: quanto tempo devo demorar para escrever um artigo científico? Bem, em razão do que a gente apresentou, essa questão de quanto tempo devo demorar, como sei se meu saber foi construído? Primeiramente, a gente precisa reforçar que esta resposta varia muito conforme a área de pesquisa, o campo de saber em que se está desenvolvendo a pesquisa científica. O processo de análise, investigação, teste e etc. é diverso conforme o campo do saber. Além disso, mesmo em áreas iguais, de acordo com as sub-áreas, também há mudanças. Desse modo, eu não posso dar para vocês uma resposta exata. Olha, o tempo médio de 15 dias, o tempo médio de um mês, o tempo médio de 6 meses, o tempo médio de um ano. Por outro lado, nós devemos destacar que, após a leitura dos textos necessários, após a investigação realizada, após o teste de sua hipótese de pesquisa, o processo de escrita deve ser rápido. Logo, não costuma demorar mais de 7 dias se você se dedicar, por exemplo, 2 horas por dia no processo de redação. Assim, lembre-se de que nós estamos falando aqui de escrita científica, após você levantar os dados, as informações necessárias, após a realização da leitura, do fichamento, da pesquisa bibliográfica e assim por diante. Outra questão que costuma surgir é: há algum parâmetro para saber se estou demorando muito para publicar um artigo? Bem, pessoal, o que se refere a essa pergunta? Sim, é possível possuir um parâmetro para saber se você está demorando muito para publicar um determinado artigo ou se está publicando pesquisas ainda imaturas.
Para estabelecer este parâmetro, você deve verificar quanto tempo os outros pesquisadores na mesma área de saber ou equipes de pesquisadores demoram para publicarem os seus artigos científicos, mas ressalto, sempre no mesmo campo de saber que o seu, são os seus pares. Principalmente se você é estudante e não possui um contato próximo com outros pesquisadores para saber quanto tempo em média demoram os pesquisadores para publicar artigos científicos no mesmo campo de saber, então eu posso passar uma dica para vocês. Busque pesquisadores no mesmo patamar que o seu, alunos de graduação, outros alunos de graduação, de mestrado, doutorado, outros alunos de doutorado, alunos da especialização, outros alunos da especialização, na plataforma Lattes, que é lattes.cnpq.br. Lá as pessoas colocam suas publicações e você vê se a pessoa publica um artigo por ano, um artigo a cada 3 meses, 2 artigos por ano. Você vai conseguir ter um parâmetro, porque você consegue filtrar se o estudante é da graduação, se é do mestrado, do doutorado, mesmo sem ter contato direto com esses pesquisadores. No campo do direito, na plataforma Lattes, no campo direito da plataforma Lattes, há um ícone de uma lupa e está escrito buscar currículo. Então faça a busca utilizando todos os filtros existentes. Ao se encontrar por volta de 5, 7 currículos de pesquisadores que possuem o mesmo grau de titulação que o seu e atuem no mesmo campo de saber, você poderá observar quantos artigos científicos eles publicaram e com qual frequência. Se você já é um docente, um pesquisador em início de carreira, você também seria interessante você verificar na sua instituição de pesquisa, porque também depende da estrutura do laboratório, por exemplo, se existe uma biblioteca relevante que facilite a pesquisa, então tudo isso acaba levando em conta. Então, pesquisar também com colegas seus da mesma instituição de ensino facilita para você saber estabelecer os seus parâmetros. Você poderá alcançar o seu parâmetro de tempo de publicação para que você não corra esse risco de considerar que nunca seu artigo está pronto. Você está há mais de 1 ano sem finalizar o seu artigo, ou de achar que a sua pesquisa já está concluída pelo fato de ter obtido um resultado satisfatório, mas não conclusivo? Mas aí, nessas situações, o seu artigo ainda não está pronto. Não está pronto no sentido, você ainda não acha que finalizou, só que você está há mais de 1 ano, que é estranho a sua pesquisa ainda não ter se finalizado, principalmente se você é um jovem pesquisador e sua pesquisa não é tão complexa. E se você acha que o resultado é satisfatório, mas ainda não concludente, você não terminou os testes, sua pesquisa ainda está imatura. Também não é o suficiente para publicação. Então, o que eu saliento é que este parâmetro é relevante para que você não seja uma pessoa nem muito pessimista, que nunca consegue publicar, e nem muito otimista, para enviar artigos inacabados e que não vão ser publicados porque vai ser barrado no conselho editorial, principalmente se forem de revistas de classificação A1, A2, B1. Bem, então aí você deve perguntar para mim, então qual que é o processo para a publicação de um artigo? Bem, eu vou estabelecer alguns tópicos para que você veja como é esse processo. Primeiro, você deve estabelecer parâmetros quanto ao tempo que demorará para produzir o seu artigo e enviá-lo para publicação. Você precisa ter um plano de trabalho. Em segundo, você deve selecionar em qual revista científica de alto impacto será publicado o seu artigo. Nós faremos outros vídeos falando sobre a questão da avaliação do impacto da revista, os índices, o H-index e etc. Terceiro, você deve possuir uma ideia, estabelecendo uma hipótese de pesquisa. Quarto, você deve iniciar a fase de realização da sua pesquisa, a efetivação daquilo que você idealizou. 5, você deve alcançar determinados resultados. 6. Ao chegar a esses resultados, você observará se eles comprovam a sua hipótese de pesquisa ou não. E aí você estará apto para escrever o seu texto científico, o texto referente à sua pesquisa, no formato de um artigo.
É muito importante, antes de começar a pesquisar, a escrever qualquer coisa, você ver selecionar a revista científica, porque cada revista científica, além de ter uma linha de pesquisa própria, ela também tem um perfil de publicações. Então é interessante você analisar os artigos mais recentes publicados nela, como que é a estrutura, qual que é a média de páginas, como são as citações, a proporção entre citações estrangeiras e nacionais, a proporção entre citações de obras recentes e obras clássicas, tudo isso te permite ter um parâmetro em relação ao artigo elaborado e o que você vai precisar para conseguir publicar o seu artigo naquela revista científica selecionada. Bem, aqui neste quadro, então, a gente pode ver esse processo. Definir tempo necessário para o envio do artigo, definir a hipótese de pesquisa, que é a parte das ideias, definir qual revista será publicado, pesquisar, auferir resultados e escrever o artigo conforme as normas da BNT. E não se esqueçam que a BNT tem normas específicas para artigos científicos. Bem, eu já falei do processo, mas aí você ainda vai estar me perguntando, você poderia me dizer qual é o requisito fundamental para um artigo científico ser publicado? O que não pode faltar para eu conseguir publicar um artigo? Bem, para a gente discutir este requisito fundamental de um artigo científico para conseguir a publicação, é preciso verificar as atuais exigências dos artigos científicos e auxiliar na escrita acadêmica para que estes sejam publicados. Dessa forma, o nosso principal enfoque não é discutir o que está certo e o que está errado. Pois, tendo em vista o cenário atual, nós precisamos verificar quais são as exigências acadêmicas atuais para conseguir publicar. E tendo em vista aquilo que é, não aquilo que deveria ser, o que eu gostaria de destacar é que o principal requisito, hoje em dia, tanto em revistas nacionais como internacionais, fundamental é a novidade. É preciso ser algo novo. E o que seria essa novidade? Bem, devo resolver um problema-chave que nunca alguém solucionou? Nossa, mas se for para resolver esse problema-chave, talvez eu nunca nem consiga publicar, demorarei muito. Como farei isso? Bem, calma. Se você está fazendo esse tipo de pergunta, não entre em pânico. Eu vou mostrar e explicar melhor o que quer dizer essa novidade. Mas já saiba que você não precisa fazer uma nova descoberta para conseguir a sua publicação. A novidade ela pode se manifestar de várias formas. Eu vou fornecer alguns exemplos, mas eu quero ressaltar, esses exemplos não se esgotam. São apenas um parâmetro para vocês entenderem o que quer dizer esta novidade por meio de exemplos. Você pode fazer uma questão-chave que nunca até hoje fez, ou seja, uma pergunta a ser respondida. O seu artigo científico será construído para demonstrar como essa pergunta poderá auxiliar para a obtenção de novas soluções a determinados problemas-chave. 2. Você pode conectar dois autores para enfrentar determinada questão-chave que nunca antes foram estudados em conjunto. 3. Você pode apresentar uma nova metodologia para enfrentar determinado problema-chave. Eu ressalto que, neste caso, você precisa ser um pesquisador mais experiente. Jovens pesquisadores, estudantes da pós e muito menos então da graduação, vão ter muita dificuldade, porque você precisa dominar muito metodologia e método de pesquisa para desenvolver uma nova metodologia. Inclusive, uma vez eu estava num congresso em Genebra, e era interessante porque todo o debate desse congresso, que era sobre a questão de proteção ambiental, direito ambiental, era o desenvolvimento de uma nova tecnologia, aliás, uma nova metodologia para se analisar a emissão de gases poluentes na atmosfera. Pois até então os dados eram gerados em razão do cálculo feito por meio da emissão de poluentes. Mas não era calculado a poluição produzida em razão do consumo. Então, como calcular o consumo e aquilo que ele causa como o impacto que ele traz ambiental e a poluição que ele gera? Então, era necessário o desenvolvimento de uma nova
metodologia. Naquele congresso foram debatidas algumas hipóteses, mas ainda não tinha sido formada uma metodologia adequada para esse cálculo. Ainda os pesquisadores estavam enfrentando e indo por passos, né? Alguns métodos de análise, aplicando também o método estatístico, mas combinado com outros métodos, mas a metodologia em si não foi desenvolvida. Um outro exemplo, você pode abordar determinado tema de forma diversa do que se está acostumado a fazer. Né? Às vezes os pesquisadores têm determinada forma de abordar um tema e você vê sob outra ótica. Também, outro exemplo, você estudar um caso que até o presente momento nunca foi estudado, principalmente estudantes do direito. Às vezes podem pegar determinados casos julgados pelo STF que ainda foi pouco analisado, ainda tem muito debate sobre a decisão, ou às vezes a decisão vai se tornar um leading case e a inovação vai ser exatamente o enfrentamento dessa questão. Bem, em resumo, esses são alguns exemplos de novidades. Desse modo, você não precisa se preocupar. Você não precisa inventar a roda, resolver um problema. Você deve auxiliar para que haja o avanço da pesquisa. Por isso que eu comecei falando o que um cientista faz, qual é o papel, compreendendo o que é ciência, o que é a atividade de um cientista, compreendendo qual é o objetivo de uma revista científica, qual é o requisito essencial, qual é o processo para a elaboração, fica muito mais fácil para você começar a sua pesquisa, porque você já sabe como que deve ser este caminho para a produção de conhecimento científico. Então, para o avanço da pesquisa, é preciso de uma novidade, mas não necessariamente precisa a solução do problema que está sendo enfrentado. Então, em resumo, o que eu busquei aqui neste vídeo é um vídeo introdutório. Eu ainda vou abordar temas específicos, mas o meu principal objetivo é dar esse panorama geral sobre qual é o requisito fundamental para a elaboração de um artigo científico, qual é esse processo de publicação, quanto tempo se leva em média para a produção de um artigo, quanto tempo você deve empregar para a publicação de um artigo científico, a diferença entre a pesquisa em si e a escrita acadêmica muito mais rápida. Então, eu quis mostrar este panorama geral para aí sim a gente tratar aspectos específicos sobre artigos científicos. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, eu gostaria de pedir para vocês curtirem, darem um like, deixar seus comentários, sugestões para novos vídeos e lembrá-los que nós deixamos aqui abaixo links para artigos, materiais gratuitos que vocês podem fazer download, tudo isso para auxiliá-los para a elaboração de seu trabalho científico. Então agradeço a atenção de todos e até o próximo vídeo.